Invocando a proteção divina, declaro instaurada a segunda sessão ordinária do Quarta Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, submetendo a ata da primeira sessão à apreciação dos eminentes pares, em não havendo anotação ou destaque, segue a mesma devidamente homologada. Nós temos uns anúncios que antecipam objetivamente os trabalhos no seguinte sentido: serão retirados de pauta o processo 01, que é o 595-91, está sendo expressamente adiado para o dia 6 de fevereiro de 2025, em face de exigir a formação em expansividade. O 2 da pauta, que é o processo 72.283-18, também está sendo adiado expressamente para o dia 6 de fevereiro de 2025, por ser expansivo e carregar ainda a vinculação de Sua Excelência, o eminente desembargador Hélio Braz Mendes. Em seguida, nós temos a retirada de pauta do processo 10 da pauta, que é o 2678-03, que é da relatoria de Sua Excelência, o eminente desembargador Silvio Romero, está sendo retirado de pauta a pedido do relator. Em seguida, será retirado de pauta o processo 18, que é o 4136-16, da relatoria de Sua Excelência, o eminente desembargador Adalberto de Oliveira Melo, haja vista a existência de uma petição para homologação de eventual acordo. E, por fim, o 19º da pauta, que é o 36251-75, da relatoria do desembargador Hélio, que está sendo expressamente adiado para o dia 6 de fevereiro de 2025. Com esses anúncios, nós vamos passar agora para a parte dos pedidos de sustentação oral, fazer a glosa desses pedidos. O primeiro pedido de sustentação oral está linkado ao 9º processo da pauta, a apelação 6948-49. Há um pedido de sustentação feito por Dr. Fábio Raimundo de Assis. Dr. Fábio, Sua Excelência nos ouve? Está aí, né? Daqui a pouco nós vamos convocar Sua Excelência para a sustentação. O segundo pedido da pauta está linkado ao 12º da pauta, que é o 403-76-54, é da relatoria de Sua Excelência, o eminente desembargador Silvio Romero Beltrão, e há um pedido de ambas as partes, os doutores Rômulo de Albuquerque Miranda, Pedro Henrique Reinaldo, por uma parte, e doutor Humberto Barbosa e João Dias Spinelli, pela outra parte. Suas Excelências nos ouvem? Estão aí, né? Sim. Rômulo. E... Sim, Humberto, contributor da Muniz, presente. Excelência. Doutor Humberto Souza. Muito bem. Daqui a pouco ouviremos Suas Excelências. O próximo pedido é o 14º da pauta, que é o 66007-76. É um pedido também de ambas as partes, relator é Sua Excelência, o eminente desembargador Silvio Romero. Há pedidos do doutor Ademar Cipriano Barbosa. Doutor Ademar, Vossa Excelência nos ouve? E também doutor Leonardo Montenegro Cossetino, doutor Silvio Latache de Andrade e o doutor Vitor Augusto. Alguns dos senhores nos ouvem? Os dois vão falar. Quem vai falar? Vitor? Isso. Ok. Oportuno é tempo. 11º da pauta é a apelação 317-55, o doutor Tiago Henrique. Sua Excelência nos ouve? Doutor Tiago Henrique. O 13º da pauta, da relatoria do desembargador Silvio Romero, há um pedido do doutor José Vieira de Albuquerque. Doutor José Vieira, ou quem só às vezes fizer, nos ouve? Bom, a turma converge no sentido de, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto
Pelo Banco Santander, o que em tese dispensa a sustentação, pois não? Então, saúde e paz ao senhor e todos os seus, dispensada a sustentação do 13º. O quinto processo da pauta é o agravo 42744-88, a pedido de sustentação de ambas as partes. Dr. Lucas Buril de Macedo ou Dr. Frederico Soares estão presentes? Frederico. E Dr. Humberto Barbosa de Souza ou Dr. João Dias Spinelli estão presentes? Dr. Humberto está ciente também do 10º, do quinto da pauta? É o 5 da pauta, é um agravo 42744 da relatoria do desembargador Silvio Romero. É o senhor, doutor João Dias, que vai fazer a sustentação, doutor João. Humberto, no 05 e no 012. Pronto. Doutor Humberto, né? Exato. O 10º da pauta foi retirado de pauta, já anunciamos, a pedido do relator. E o 18º também, a pedido de sustentação, mas já anunciamos a retirada de pauta. Em assim sendo, feita a glosa das sustentações, vamos iniciar nossa pauta com as ditas sustentações orais. Chama julgamento o processo 9 da pauta, que é o 6948-49-2023. Dr. Fábio Raimundo de Assis. Dr. Fábio, boa tarde, está aqui presente. Sua Excelência dispensa a leitura do relatório. Muito bem. Então, rogando que decline não meu AB e parte que representa, consigo no prazo regimental de até 15 minutos para a sustentação. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu nome é Fábio Raimundo de Assis, OAB 30721, represento o Ciclide Fidelis. O presente processo, o 69, assim, não é uma mera discussão sobre, boa tarde aos colegas, né, Ministério Público, Alessandro, desculpa pela ausência, não é uma mera discussão sobre inadimplemento contratual. Esse contrato ele foi firmado violando regras não somente legais, mas até de cunho civil, mas até regras criminais e também de urbanismo. Porque o vendedor, ele prometeu um loteamento, o qual envolveu mais de 60 pessoas adquirindo esse loteamento, sem cumprir as regras de loteamento. A lei 6760, que é o parcelamento urbano, configurando assim um crime de parcelamento urbano sem autorização da prefeitura. Também viola as regras de lei de comercialização de bens públicos, porque o presente terreno ele fica abaixo de subestações das torres da Chesse, e essas torres elas precisam de regulamentação para poder ser construído conforme a lei 3365 de 41 e a resolução 1000/2021 que autoriza as operadoras a construir nesses locais. Então, o presente terreno não está se discutindo um inadimplemento, mas a sua finalidade em si. A gente entra dentro do princípio da legalidade. Um contrato, para ser válido nos ordenamentos brasileiros, eles precisam cumprir os requisitos legais. E os requisitos legais, eles não podem violar, o seu cumprimento não pode estar de encontro às regras penais, aqueles que podem impor um crime para aquele que pratica. No presente caso, nós temos dois crimes aqui, a comercialização desse terreno. A comercialização de um terreno por loteamento, sem fazer o parcelamento do solo autorizado pela prefeitura, a venda de um terreno que está embaixo da subestação, se forem observar as fotos, o local onde fica o lote da nossa cliente fica embaixo da linha que passa no centro
das torres. Ou seja, nós estamos ali dentro de uma rede elétrica que não é simplesmente um trifásico, que corre 380 volts. São megawatts de corrente de energia. Quando a gente estava lá fiscalizando, a gente ouvia a energia correndo pela fiação, aquela zoada, de tão intensa que é. Um fio daquele partir, ele coloca em risco toda a população que está ali embaixo. Você vai ver que lá já tem outros moradores que invadiram em outros locais e que a Chesf hoje tenta tirar eles de lá porque estão colocando em risco a própria população. Ele tentou regularizar esse terreno, começou algumas obras, ele até apresentou no processo, porém essas obras foram embargadas. A prefeitura proibiu, junto com a Chesf e a polícia, a continuidade do serviço. Nas últimas fotos que eu mostrei, você visualiza lá que não tem andamento do serviço porque não pode ser construído ali. É uma construção, um loteamento ilegal, o qual não tem como a gente entender que a minha cliente um dia possa usufruir desse bem. Porque o próprio usufruto precisaria de autorização da Chesf, porque por estar embaixo da subestação. E a Chesf não vai autorizar porque a lei proíbe esse tipo de construção ali. Há um limite para que você possa construir. A Coab, quando foi construir a Vila Jardim Paulista, ela respeitou o limite onde se poderia construir, com a última rua, a rua 106. E após essa rua, todas elas são proibidas. E aí a Chesf foi lá e embargou essa obra e hoje nós não temos um loteamento. Recentemente nós tivemos a conclusão do inquérito que apurava essa situação, o qual foi indiciado o seu Rondinei pelo crime de estelionato e ainda está sendo apurado o estelionato sobre outras pessoas que também estão dentro desse processo, que já foi apurado pelo Ministério Público, que existem outros crimes praticados por ele por venda desse terreno, que já está sendo apurado pelo Ministério Público. O parecer do Ministério Público, no último despacho, ele disse mesmo assim: trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime cuja a pena mínima é inferior a 4 anos, não sendo cabível transação penal, cabível em tese, acordo de não persecução penal, nos modos do artigo 28 do Código Penal. E sendo assim, considerando que o imputado não resiste a antecedentes criminais, conforme certidão e anexo, coloca-se o inquérito em pauta para a designação de audiência de proposta de ANPP. Notifica-se os indiciados para acerca da audiência a ser realizada nesta promotoria de justiça, conforme as datas e definidas junto à Secretaria da Central. Ou seja, o inquérito concluiu que esse terreno não poderia, e além do mais concluiu que ele estava praticando estelionato. O parecer do Ministério do delegado foi que não poderia ser comercializado esse terreno, por ser uma área proibida por lei de ser comercializada. Por não cumprir o requisito do município, porque precisava de autorização para fazer loteamento, parcelamento de terra, o que ele não fez e não poderia fazer, e outra por estar embaixo de um terreno que é proibido por lei de construir, por conta da própria proibição da lei 6766 de 79, loteamento, e a lei 4947 de 66, lei de terras públicas, que é um crime de invasão do terreno da Chesf. Então, Excelência, concluindo nosso relatório, a gente entende que se validar esse contrato, a forma como a doutora juíza entendeu, que a mera consciência ou a mera capacidade, ele torna lícito o contrato, a gente vai de encontro ao princípio da legalidade, que as decisões têm que ser tomadas, que os atos do judiciário não podem validar aquilo que a lei proíbe. Se a lei proíbe um auto, as decisões judiciais não podem validar, porque vai de encontro ao princípio da própria legalidade. Então, assim, encerrando, a gente pede a reforma dessa decisão, tornando esse contrato nulo, uma vez que viola não somente uma, mas até 4 leis, determinando a devolução dos valores da parte ré e condenando os danos morais necessários. Nós agradecemos a contribuição de Sua Excelência. Passamos a palavra ao eminente relator para proferir seu competente voto.
Senhor presidente, boa tarde, desembargador Adalberto Melo, também o representante do Ministério Público, senhores advogados, advogadas, senhores servidores do tribunal. Meu voto é na mesma linha da sentença proferida no primeiro grau. De início, digo que, apesar da alegação de que o imóvel pertence à CHESF e estaria configurado como bem público, não há nos autos qualquer prova que demonstre a titularidade pública desse imóvel. Além do mais, como bem destacou a juíza de primeiro grau, o contrato de compra e venda particular, ele tem uma declaração expressa de que, eu abri até, de que na cláusula terceira, o comprador tem conhecimento que está comprando uma posse e que foi informado pelo vendedor e aceita as condições estabelecidas. Então, dentro da figura da boa-fé, o contrato celebrado entre as partes está claro, na sua cláusula terceira, que a autora tinha ciência de que estava adquirindo apenas a posse do imóvel. Essa previsão contratual devidamente assinada pelas partes afasta a possibilidade de a autora alegar desconhecimento da natureza do direito adquirido. E, por sua vez, no que pertine à mora e o descumprimento contratual, também no mesmo sentido da sentença, a apelante sustenta que houve descumprimento contratual por parte do apelado em razão de atraso na realização das obras prometidas. Contudo, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência, o inadimplemento que autoriza a resolução contratual é aquele de natureza absoluta, ou seja, quando a prestação se torna impossível ou perde completamente a utilidade para o credor. No caso concreto, o atraso na execução das obras caracteriza-se como mora relativa que nem seja a resolução do contrato, mas apenas o direito de indenização por eventuais perdas e danos. A sentença recorrida observou corretamente que o contrato foi parcialmente cumprido, inclusive com o início das obras no loteamento, conforme fotografias constantes nos autos. Nesse contexto, a mora do apelado não tem a gravidade suficiente para justificar a resolução contratual pretendida pela autora. Senhores desembargadores, sendo mais sucinto no meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso. Contudo, não deixei de observar as possibilidades de imputações de crimes e determino, na parte final da parte dispositiva, que dada a alegada irregularidade do loteamento e a possibilidade que o imóvel pertence ao patrimônio público, ou seja, isso eu estou levando isso em tese, porque não há provas suficientes nos autos, eu determino o envio de cópia integral dos autos ao Ministério Público, para que sejam apurados eventuais crimes contra a ordem urbanística ou irregularidades administrativas. Não acolho isso como causa de nulidade, por se conhecer, mas se existir, porventura, o Ministério Público irá levantar essa questão. Como voto, senhor presidente. Eu queria, pelo que eu percebi, esse cidadão vendeu esta posse em um terreno ou um suposto loteamento onde passava a rede de alta tensão, né? Evidentemente, essa comercialização tem essa situação tem uma coisa de suspeito, porque essa área tem restrições gigantescas. Sua Excelência entende que, por ter sido uma posse, que estava evidente as circunstâncias todas, não seria caso de anular o negócio jurídico. Eu compreendi bem. Eu vou pedir permissão para pedir vista, para eu verticalizar essa questão. Eu tinha acompanhado Sua Excelência, mas eu vou preferir pedir vista, por causa dessas consequências todas, só para verticalizar mais. E pergunta ao desembargador Adalberto se ele já manifesta o voto dele ou aguarda o voto de vista. Aguardo, prefeito. Então, eu vou pedir vista dele, vou anotar aqui.
Muito bem. Foi dada vista ao desembargador Humberto, que trará o voto de vista no tempo oportuno. Próximo seguinte é o 12º da pauta, a apelação 40376-54. Dr. Rômulo Albuquerque representa a parte apelante. Indago se Sua Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, rogando que decline em nome OAB e parte que representa, consigne no prazo regimental de até 15 minutos para a sustentação. Boa tarde, doutor. Boa tarde, desembargador Humberto. Muito obrigado. Meu nome é Rômulo de Albuquerque Miranda Filho, inscrito na OAB-PE sob o número 33069, representando neste julgamento a apelante Rosa dos Ventos. Desembargador Silvio, desembargador Humberto, desembargador Adalberto, doutor Valdir, Rafael Cacau, secretário desta 4ª Câmara, aos demais serventuários do TJ, aos advogados e os colegas presentes, boa tarde. Essa apelação cível, desembargador Humberto, ela é interessante do ponto de vista processual, mas diria que não complexa. Interessante porque a sentença extinguia um feito sem resolução do mérito por suposta ilegitimidade ativa, mas o fez antes mesmo da citação. A ação proposta ela é de natureza declaratória quanto à nulidade de um ato de cisão empresarial, uma cisão parcial da construtora Muniz Araújo, da qual foi criada a também ré CM Engenharia, na ótica da autora, ante o flagrante propósito fraudulento e ilícito, sobretudo diante do notório esvaziamento patrimonial que houve no âmbito da construtora Muniz Araújo. Pois bem, se a ação foi extinta por ilegitimidade, vamos a ela comprovar. Diz o artigo 17 do Código de Processo Civil que, para propor ação, a parte precisa ter legitimidade e interesse. Aparentemente, na ótica do juízo de primeira instância, o interesse foi comprovado. Qual, então, o vínculo jurídico da Rosa dos Ventos com a construtora Muniz Araújo? A apelante, a autora, ela é credora da construtora Muniz Araújo no âmbito do cumprimento de sentença de número 0073325-05-2022 em trâmite na comarca de Recife, no âmbito do qual a construtora Muniz Araújo há algum tempo e a modo próprio foi intimada a pagar o crédito exequendo, não fez e não apresentou qualquer garantia. De outro lado, o esvaziamento patrimonial, além do inadimplemento do crédito, por si só não seria uma causa para a nulidade de uma cisão empresarial. E, como o juízo de primeira instância não oportunizou sequer o processamento da ação, esse esvaziamento patrimonial não foi levado em consideração. Mas de forma infirmável, porque consistente em ações, atos e processos em que a construtora Muniz ela é parte, não há como não admiti-lo. O primeiro de tudo, o aspecto fraudulento do esvaziamento patrimonial é que na cisão, no ato de cisão, só houve transferência de ativos. Nenhum passivo foi passado à empresa que estava sendo criada naquele ato.
Transferência de ativos de aproximadamente 85% do que era a construtora Muniz de Araújo. O segundo aspecto, e terceiro, porque são bastante similares, em ações judiciais da qual a construtora Muniz ela era executada ou ré, ou ela fez indicação de bens de terceiros para garantir o juízo, ou terceiros adimpliram dívida por ela assumida. Não me parece razoável que uma empresa próspera e de renome aqui no estado de Pernambuco, como é a construtora Muniz de Araújo, responsável pela construção do pátio, do shopping Pátio Olinda, do shopping Boa Vista, dentre outros tantos empreendimentos, não possua caixa ou bens suficientes a garantir cumprimento de sentenças de valores módicos. E o quarto aspecto várias ordens judiciais, Bacinjude, Cisbajude, voltaram sem cumprimento por falta de saldo financeiro. Na visão da Rosa dos Ventos, esses aspectos configuram uma legitimidade, há uma pertinência jurídica, há uma relação jurídica para a propositura da ação. Sobretudo quando esses atos societários inquinados de nulidade, eles possuem correlação temporal com a consolidação do crédito da Rosa dos Ventos no âmbito do cumprimento de sentença, como exemplifico de maneira bastante pontual, pois sei que aqui estamos a tratar da legitimidade. Ora, em novembro de 2019, no âmbito da liquidação que precedeu o cumprimento de sentença, o doutor juízo intima o perito para esclarecer pontos do laudo pericial. Em outras palavras, para dizer, consolidar o crédito a ser executado. Os esclarecimentos são prestados pouco tempo, quase um ano após, sobreveio a pandemia no começo de 2020. Então, em outubro de 2020, o perito ele presta seu lado de esclarecimentos. Em novembro de 2020, a construtora Muniz de Araújo leva a registro na junta comercial a alteração contratual que consolida sua cisão. Para não ficar tão evidente a concomitância desse tempo, ela diz que a deliberação foi tomada numa reunião de sócios de janeiro de 2020. Ora, janeiro de 2020 já é posterior ao ato judicial que intimou o perito para prestar esclarecimentos. Talvez por acreditar que o seu perito fosse, de uma forma ou de outra, minimizar o quanto indenizatório ou refluir de um todo, acreditamos, pelo menos o tempo leva isso a crer, que com a consolidação do crédito ela levou isso ao registro. E aí, em nossa apelação cível, ficou a seguinte questão, desembargador Humberto: a quem caberia então, se não a um credor lesado, propor uma ação chamando a atenção do juízo para um ato fraudulento? Aparentemente, na ótica do juízo de primeira instância, isso caberia apenas aos sócios das empresas, tanto da cindenda quanto da cindida. Então, no caso concreto, que a empresa é eminentemente familiar, pais e filhos, ela estaria imune a qualquer questionamento de validade e eficácia, legalidade. Porque se o propósito é lesivo
de lesar credores, terceiros e fraudar, jamais os próprios sócios vão se insurgir contra esse ato. Então, é patente, é manifesta a condição de credora da Rosa dos Ventos, e com isso de se insurgir contra um ato que teve o propósito de fraudar não só a lei, mas tantos outros processos, como citei há pouco, em casos de que bens de terceiro foram dados para pagamento. Um fundamento secundário que a sentença se utilizou, não tão ligado à legitimidade, é de que a Rosa dos Ventos deveria propor, no cumprimento de sentença, um incidente processual que julgasse pertinente. Acreditamos que está se acogitando do IDPJ. Desembargador Adalberto, se a parte pode se valer de uma ação judicial com meios, recursos, amplo aspecto probatório, ela está obrigada a fazê-la em sede de IDPJ, onde há uma restrição probatória, onde os elementos de convicção não são tão abrangentes e percussientes quanto no âmbito de uma ação própria. Não me parece que seja favorável a qualquer parte que ela tenha que se valer de um incidente processual para resguardar seus direitos. Por fim, desembargador Silvio, a petição inicial ela traz um pleito secundário que me parece que não há como existir discussão quanto à legitimidade da Rosa dos Ventos. Porque o pleito secundário, ainda que decorrente da mesma causa de pedir, evidentemente, é de que a sessão seja ineficaz, a cisão seja ineficaz em relação à Rosa dos Ventos. 2 minutos, doutor. Obrigado, desembargador. Já estou concluindo. Ora, o ato, se admitisse sua legalidade, sua eficácia e sua legalidade perante terceiros, ele não pode ser oponível à Rosa dos Ventos, diante de todas essas circunstâncias que, evidentemente, seriam melhor esmiuçadas e provadas numa dilação probatória. Mas o pleito secundário de chamar a solidariedade da CM, da empresa que foi criada deste ato societário, me parece que ele não há qualquer óbice no âmbito da legitimidade ou da ilegitimidade, o que não foi analisado pela sentença. Então, com essas considerações, desembargador, a Rosa dos Ventos pugna, requer o provimento da apelação civil para que, se reconhecendo a legitimidade ativa, os autos retornem à primeira instância para regular processamento, inclusive a citação das réis. É o que se requer e eu agradeço a atenção. Nós agradecemos a contribuição de Sua Excelência. Chamamos o doutor Humberto Barbosa de Souza para proferir a sua sustentação oral. Doutor Humberto, Sua Excelência nos ouve? Ouço sim, perfeitamente. Sua Excelência abdica da leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, rogando que decline nome, OAB e parte que representa, consignamos o prazo regimental de até 15 minutos para a sustentação. Boa tarde, doutor. Com a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos os desembargadores presentes. Boa tarde, doutor Patrício Concedo, Silvio Romero, Adalberto Melo. Meu nome é Humberto Barbosa de Souza Júnior, inscrito na OAB Pernambuco 42, número 235. E estou representando nesse ato aqui a apelada, no caso, a construtora Munir de Araújo e a CM Engenharia, né? Pois bem, Excelências, versa a ação sobre um pedido de cisão parcial da empresa, em que a apelante, nesse caso aí, a Rosa dos Ventos, entende ser credora
de um valor que estaria sendo prejudicada por conta dessa cisão parcial e que nem sequer comprovou qual foi exatamente esse prejuízo. Digo isso porque existe sim uma ação judicial em que está sendo discutido um crédito a ser recebido pela empresa Rosa dos Ventos, que entretanto está suspenso no presente momento por conta de uma investigação criminal sobre uma adulteração no laudo e levantou os valores que seriam devidos. Então, ainda não existe um crédito consolidado que possa ser discutido e possa ter uma suspeita de que haja algum desvio de bens, se sequer tem consolidado esse valor exato. Uma cisão parcial de cotas empresariais, que acontece por várias e várias outras empresas, não pode simplesmente um dos credores pedir a suspensão daquele ato baseado em uma suposta fraude, quando não houve nenhuma fraude. A construtora Munir de Araújo, ela continua em pleno funcionamento, assim como a nova empresa que foi constituída, a CM Engenharia, ela está em funcionamento, ambas possuem bens e permanecem ativas financeiramente. A construtora Munir de Araújo, inclusive, efetua o pagamento de seus credores, obviamente, quando há uma consolidação do débito. Já com relação à questão que foi suscitada na sentença, que foi inclusive a ilegitimidade ativa da Rosa dos Ventos para propor esse pedido de nulidade da cisão, a gente destaca primeiramente a questão da decadência, pois no artigo 1122 do Código Civil ele determina que qualquer credor que se sentir lesado, ele poderá promover judicialmente o pedido de anulação com relação à incorporação, fusão ou cisão empresarial. O próprio representante aí da apelante especificou que em novembro de 2020 ocorreu esse ato de cisão e a ação só foi proposta na metade de 2024, ou seja, decorreram aí 4 anos entre a cisão empresarial e a propositura da apresentação. Portanto, a gente pede tanto que seja mantido o reconhecimento da ilegitimidade ativa, quanto, se for conhecido, que seja já de antemão declarada a decadência ante o curso de 4 anos entre o ato de cisão realizado e o pedido de nulidade. Inclusive, só para complementar, para ser bastante objetivo aqui, quanto ao nosso pedido, que está muito bem fundamentado nas contrarrazões que apresentamos, a gente pede também que na eventual manutenção da sentença, que com relação aos honorários seja aplicado o tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que nas causas de valor relevante a obrigatoriedade do arbitramento de honorários ser em percentual com base no valor da causa, e não por arbitramento. Com isso finaliza as nossas razões e pode prosseguir com os votos. Agradeço também a Sua Excelência pela contribuição. Passo a palavra a Sua Excelência, o eminente desembargador Silvio Romero, para proferir seu competente voto. Senhor presidente, senhor desembargador, representante do Ministério Público, advogados, advogadas, senhoras e senhores, meu voto está lançado e eu inicio de forma resumida, para não ter que ler tudo, que, para o deslindar a controvérsia, é essencial distinguir os institutos da fraude contra credores e fraude à execução, ambos invocados pela recorrente, ainda de forma implícita. A fraude contra credores ocorre quando o devedor, em prejuízo de seus credores, aliena ou onera seus bens, diminuindo ou esvaziando seu patrimônio antes que haja instauração de um processo judicial que o possa levar à insolvência. Tal conduta é regulada pelo artigo 158 e 159 do Código Civil e visa proteger os credores que não possuem, à época da alienação, um título executivo judicial ou mesmo uma penhora registrada. Para se reconhecer a fraude contra credores, é necessário demonstrar a existência de um crédito, insolvência do devedor e a intenção de prejudicar os credores. Já a fraude à execução, por sua vez, está prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil e ocorre quando a alienação ou transferência de bens ocorre durante a tramitação de uma ação judicial, em que há risco de insolvência ou quando já houver penhora registrada. A característica essencial da fraude à execução é a pendência da demanda judicial, capaz
capaz de reduzir o devedor à insolvência, configurando um ato que objetiva frustrar a eficácia de decisões judiciais. No caso em exame, a autora apelante busca a nulidade do ato societário de cisão parcial realizado pela construtora Muniz de Araújo, limitada, sob alegação de fraude contra credores, porquanto possui motivação ilícita com o objetivo de fraudar lei imperativa por meio de esvaziamento e blindagem patrimonial. A análise dos autos revela que, à época da cisão, tramitava a liquidação de sentença condenatória proferida na ação de número 752-67-2012, e quando o ajuizamento apresente lide, já tramitava o cumprimento de sentença de número 73325-05. Pois bem, exceto que o ajuizamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no cumprimento de sentença seja a via adequada para se buscar a responsabilização civil das empresas e do sócio supostamente beneficiados pela prática do ato fraudulento, todavia, compulsando detalhadamente a lida, entendo que não é o caso de ilegitimidade ativa da apelante, segundo a 12, artigos 166 e 168 do Código Civil, que diz que se o negócio jurídico for nulo, e aí isso é algo que deve ser observado e julgado no primeiro grau, tem legitimidade qualquer interessado. Então, se o caso for contrário à lei, for simulação, tudo isso, a legitimidade é de qualquer interessado. Então, considera que a apelante logrou isso em demonstrar sua condição de terceira interessada, pois que na condição de credora da apelada poderá ser prejudicada com a transferência dos ativos, patrimônio e da empresa Cisenda. Outro sim, a apresentação, por ser mais ampla, não causa nenhum prejuízo às apeladas, ao revés, confere maior possibilidade de produção de provas e exerce o direito de ampla defesa. Colacionam a jurisprudência e, por fim, concluo no sentido de reconhecer a legitimidade ativa da apelante para pleitear a nulidade do ato jurídico, dando provimento ao recurso para reformar a sentença, determinando o seu regular prosseguimento, ou seja, para que o feito retorne ao seu curso normal. É como eu voto, senhor presidente. Desembargador Adalberto, Sua Excelência acompanha o entendimento do relator? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Obrigado, desembargadores. Boa tarde. Um abraço, boa tarde. O próximo seguinte é o 14º da pauta. O 14º da pauta. É justamente o processo 166007-76. Tem pedidos de sustentação de ambas as partes. E eu indago se o doutor Ademar Cipriano nos ouve. Está na sala? Quando eu chamei, ele não respondeu. Tá, entrou agora, né? Doutor Ademar Cipriano, Sua Excelência nos ouve. Boa tarde, Excelência. Ouço sim. Bom, Sua Excelência pediu sustentação em sede do 14º da pauta, que é 166007. E como até onde vejo Sua Excelência representa a parte autora, é isso? Exatamente. E também é apelante e apelado ao mesmo tempo. Eu passo a palavra a Sua Excelência, indagando em primeiro lugar se Sua Excelência dispensa a leitura do relatório. Com certeza, Excelência. Então, rogando que Sua Excelência decline nome, OAB e parte que representa, consigne no prazo regimental de até 15 minutos para a competente sustentação. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Muito obrigado. O meu nome é Ademar Cipriano Barbosa
a minha OAB de Brasília, Distrito Federal, número 23.151, e eu aqui represento a parte autora, apelante também e também apelada Maria Isolda Paurá Jardelino da Costa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem essa colenda Câmara, ilustre, excelentíssimo senhor desembargador relator, serventuários, colegas aqui presentes, boa tarde a todos. Eu começo destacando, excelências, que a senhora Maria Isolda é uma senhora de quase 82 anos de idade, e ela passou a sua vida funcional quase que integralmente dedicada tanto ao BANDEP, o antigo Banco do Estado de Pernambuco, e depois também representando o próprio banco, ela foi trabalhar na Bandeprev, que é a Fundação de Previdência Complementar mantida pelo banco, e depois também mantida hoje pelo Banco Santander, que foi quem comprou o Bandep. Desde 1971, quando ela ingressou no banco, ela contratou o plano de complementação de aposentadoria, que antes era concedido, administrado pela Capri, depois que mudou-se para Bandeprev. Portanto, de 71 até 1995, a senhora Maria Isolda contribuiu mensalmente para a sua composição de reservas financeiras, econômicas, para que no futuro, quando ela preenchesse os requisitos do estatuto da Bandeprev, ela pudesse usufruir da sua aposentadoria com uma complementação, com pagamentos a mais do que se teria com o INSS. Pois bem, em 1995, ela reuniu todos os requisitos previstos no estatuto da Bandeprev para começar a receber a sua complementação de aposentadoria. Na época, eram quais os requisitos? Ser aposentada pelo INPS, antigo INPS, hoje INSS, ter mais de 10 anos de vínculo com o Bandep, ela já tinha 24 anos de vínculo com o Bandep, e ter contribuído mais de 120 meses. Desses 24 anos, ela contribuiu muito mais do que isso. Não existiam outros requisitos para que ela passasse a receber a complementação de aposentadoria. Isso, excelências, comprovado no processo com admissões, com textos de vários órgãos da Bandeprev admitindo que ela tinha direito, que ela adquiriu o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria. Ela então requereu essa
essa concessão da complementação de aposentadoria. Todos os órgãos disseram ela tem o direito. Só que quando chegou ao diretor de Previdência, ele falou: não, eu não vou pagar para ela porque ela continua trabalhando no banco. Ela ainda fez questionamentos, ela ainda requereu, mostrando que esse não era um requisito previsto nem nos regramentos internos, muito menos na lei que regia essa relação de participantes e assistidos com o Fundo de Previdência Complementar. Destaco aqui, Excelências, que essa exigência só veio a ser implementada no âmbito legislativo em 2001 com a Lei Complementar 108. E, a partir daí, todos os regramentos internos dos planos de benefícios fizeram as suas adaptações para incluir, além das exigências normais, para incluir também a necessidade de desligamento do emprego. Curioso, Excelências, é que para receber aposentadoria do órgão oficial do INSS, à época não era necessário, e agora também não é necessário se desligar do seu empregador. Mas sem lei, sem uma norma regulamentar que lhe desse sustentação, a Bandeprev lhe negou o recebimento da complementação de aposentadoria. A sentença, Excelências, nega para a doutora Maria Isolda o pagamento, o reconhecimento desse direito adquirido com base em um precedente do STJ que não se aplica ao caso vertente, porque o direito adquirido da senhora Maria Isolda ocorreu em 1995. A lei que trouxe esse requisito, ela é de 2001, como dito, a Lei Complementar 108. Portanto, quando ela adquiriu o direito, passaram-se ainda 6 anos para que essa lei viesse mudando os requisitos para a concessão da complementação de aposentadoria. Portanto, pelos padrões constitucionais brasileiros, a lei nova não pode interferir no direito adquirido. E o precedente utilizado e todos os precedentes utilizados pela nobre sentença que se pretende ver reformada, eles tratam de contratos feitos antes da lei, mas de reunião dos requisitos em um período, em uma data muito posterior à entrada da lei, à entrada em vigor da Lei Complementar 108. Portanto, não se aplica ao caso concreto. Em um se tem direito adquirido, posteriormente veio a lei. No outro se tem expectativa de direito e a lei vem e altera os requisitos. Portanto, não se aplica esse precedente. Também não pode
pode ser mantida a conclusão, Excelências, escrita na sentença, no sentido de que a pretensão da doutora Isolda violaria o princípio da boa-fé, porque ela demorou muito tempo, mais de 20 anos, para ingressar com essa ação judicial. É fácil explicar o porquê, e além de comprovar a absoluta boa-fé da doutora Isolda, comprova a absoluta lisura e ética dessa senhora que hoje está prestes a completar 82 anos. Ela, logo após esse episódio, ela foi indicada pelo banco para compor como se diz, diretoria da Bandeprev. Portanto, ela se torna diretora da Fundação Previdenciária Complementar do banco. Ela vira, nesse meio tempo, superintendente, ela vira a presidente da fundação. E por que ela, como presidente ou como diretora, não correu atrás para a concessão da sua completação de aposentadoria? Por ela ser ética, por ela agir de absoluta boa-fé e não permitir que sequer falassem dela depois que ela, utilizando o seu poder lá dentro, a sua capacidade de decisão lá dentro, ela tivesse qualquer benefício, se desse qualquer benefício. Então, por ética e com muita boa fé, ela ficou inerte. Quando então saiu de lá e também saiu em circunstâncias muito desrespeitosas, ela então resolveu cobrar o seu direito, mas sempre respeitando o direito estritamente. Cobrou o reconhecimento do seu direito adquirido lá de trás, em 95, mas só cobra a parcela financeira respeitada a prescrição quinquenal. E aqui, Excelências, também merece últimas considerações quanto ao recurso da Bandeprev adesivo. Já tratou-se aqui sobre a absoluta boa-fé, absoluta lisura da prática da senhora Maria Isolda, seja perante o Bandep, seja perante a Bandeprev, seja perante o Poder Judiciário nessa demanda proposta, mas também vale também apontar a situação de hipossuficiência que ela tem. Embora tenha um salário que possa parecer elevado, ela é uma senhora de 82 anos. Ela tem gastos elevadíssimos com plano de saúde, com remédios, com moradia, com auxiliares para o seu dia a dia, locomoção, alimentação, manutenção da sua vida cotidiana.
Portanto, o que poderia parecer tão elevado assim, não o é, e até comprova o contrário. O contra-cheque juntado pela Bandeprev ao processo, ele mostra exatamente o contrário. Mostra que ela até precisou recorrer à fundação para tomar um empréstimo para poder pagar despesas do seu cotidiano. Portanto, e já caminho para o fim, Excelência. Portanto, o que pretendeu-se mostrar que ela tinha condições, mostra exatamente o contrário, que ela não tem condições de pagar custas judiciais e eventuais sucumbência neste processo em caso de derrota. Portanto, Excelências, requer-se o provimento do recurso da senhora Isolda para reformar a sentença, reconhecer o seu direito adquirido e condenar no pagamento da complementação no período não prescrito. No mais, que seja mantida a sentença integralmente. Obrigado, Excelências, pela compreensão. Nós agradecemos a contribuição de Sua Excelência. Ficou com um débito de 3 minutos aqui, mas será contabilizado oportuno e tempore. Sem problema, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Passamos a palavra ao... Senhor presidente, antes de passar a palavra para a sustentação oral, o pedido do Bandeprev na apelação é recurso adesivo, não é isso? Exatamente, excelente. Pedido só de litigância de má-fé, o que mais? Litigância de má-fé e a revogação do benefício da justiça gratuita mantido na sentença, na verdade. Sim, então não é de mérito. Não tem aspecto meritório. Certo. Poderia se cingir, porque ele pede a revogação da... Né? Se cingir essa parte... a esses 2 pontos. Do recurso adesivo. Do recurso, porque, veja só, eu posso até... É o caso, porque é o seguinte, a gente tem utilizado aqui a metodologia de que quando o voto está favorável, a gente escutou o voto da parte apelante, a gente dispensa a sustentação oral. Evidentemente, meu voto aqui, ele está negando provimento a ambos os recursos, tanto da parte apelante quanto da parte do Bandeprev. Ou seja, vocês seriam derrotados nessa parte. Se quiser insistir na sustentação oral... Eu gostaria de insistir sim, até porque a outra parte teve a oportunidade de falar, perfeito. Certo, mas pronto. eu vou me comprometer a ser bastante objetivo. Pronto, porque por causa do tempo... Obrigado, Zimardo. Rogando que Sua Excelência decline em nome OAB e parte que representa, consiga no prazo regimental de até 15 minutos para sustentação. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde a todos. Eu saúdo todos os membros desse tribunal, seus respectivos servidores, membros do Ministério Público e advogados aqui presentes. Meu nome é Victor Augusto Aguiar Manfredi. Eu sou inscrito na OAB 402, número 402-453 da Seccional de São Paulo, e eu falo pela Bandep Previdência Social, Bandeprev. Quanto ao recurso adesivo, de fato, ele tem 2 objetos, que consiste na revogação do benefício da justiça gratuita e na condenação da parte contrária nas penalidades da litigância de má-fé. Quanto ao benefício da justiça gratuita, sendo bastante objetivo, a gente entende que realmente a autora ela não está numa situação de hipossuficiência que justifique a concessão do benefício. A autora ela tem uma renda de aproximadamente não, superior a R$30 mil. Apesar dos gastos relatados pelo colega que sustentou em favor da parte contrária. O fato é que os gastos dela são correspondentes à situação dela. O colega citou que ela tem auxiliares para colaborar com a vida doméstica dela. E qual é a pessoa que no Brasil tem condição de ter auxiliares? Os gastos médicos é a mesma coisa, plano de saúde é a mesma coisa. Então, os gastos dela são correspondentes à vida que ela tem. Ela tem uma renda bastante elevada. Ela mora em um bairro nobre aqui nessa capital. Então, e no nosso recurso a gente coleciona alguns precedentes desse tribunal que
uma pessoa que tinha 1/3 da renda dela, que era equivalente a R$10 mil, foi considerada como apta a suportar as custas e as despesas processuais. Então, nosso entendimento é que realmente ela não está numa situação que justifica a concessão do benefício. Ela tem sim condições de suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo nenhum à vida dela. Ela pode precisar abrir mão de algum luxo, porque é isso que ela vem sustentando, ela própria relatou aqui, mas realmente ela não precisa do benefício. Quanto à litigância de má-fé, até corroborando a noção de que o recurso foi, nosso recurso no mérito nossas razões no mérito foram acolhidas, a gente entende que realmente ela incorreu em má-fé. Por quê? O que a gente estava discutindo aqui era a revisão de um ato praticado pela Bandeprev em 1995, quase 30 anos antes do ajuizamento da ação, período no qual ela se comportou como se conformasse com esse ato. Ela ganhou confiança da Bandeprev e foi elevada ao cargo máximo na estrutura dela de diretora superintendente, o qual ela exerceu por mais de 10 anos, e somente quando já com 81 anos ela foi demitida, ela ajuizou essa a presente ação, quase que realmente como uma vingança pessoal. E a gente entende que o processo não serve para isso, que ela não pode utilizar o processo para realmente satisfazer um interesse escuso, principalmente distribuindo a ação sem fundamento nenhum. Então, por isso a gente entende também que ela incorreu em má-fé a justificar a condenação dela nas penalidades previstas no Código de Processo Civil. Eu agradeço a oportunidade de fala e desejo boa tarde a todos. Nós te agradecemos a contribuição de Sua Excelência, ao passo que também parabenizamos. Passamos a palavra ao eminente relator para proferir seu competente voto. Eu vou ser bem sucinto. Em relação à questão da gratuidade da justiça, no meu voto é feito um cálculo, e utilizando o Sicajude, de que o patrimônio, ou seja, a renda líquida da parte apelante seria em torno de R$ 12.863 líquido, e as custas seriam de R$ 17 mil, ou seja, ultrapassando consideravelmente a renda disponível da parte apelada, e por isso que eu mantenho a concessão da gratuidade da justiça. Também rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialética, entendendo que há uma verificação de lógica nas ideias, que não se justifica concessão dessa preliminar. Rejeito também a alegação de litigância de má-fé. E no mérito, a minha decisão ela é baseada justamente em face de 3 parágrafos que eu vou ler bem rapidamente. O Estatuto de 1984 da Bandeprev, acostado pela autora na petição inicial no ID 424-33299, vigente no momento de sua aposentadoria, conforme reiteradamente afirmado pela parte recorrente ao longo do processo, dispõe claramente em seu artigo 115 que o afastamento da atividade na patrocinadora constitui condição necessária para que o participante, em gozo de benefício de previdência oficial, possa pleitear o pagamento da suplementação de aposentadoria. E o artigo 115, ele diz: o participante, em gozo de benefício de previdência oficial que não satisfaça as condições exigidas por esse regulamento para a concessão de suplementação correspondente, só fará jus ao pagamento do benefício supletivo quando vier a atender a essas condições e após o seu afastamento da atividade na patrocinadora. Então, a exigência regulamentar é legítima, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ, que reconhece a validade de cláusulas que condicionam a percepção de benefícios previdenciários ao desligamento do vínculo empregatício com a patrocinadora, em respeito aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial que rege o regime de previdência complementar fechada. Esse é o fundamento do mérito, para que, ao fim, na parte expositiva, eu conheço parcialmente o recurso interposto pela Bandeprev e, na parte conhecida, nego o provimento, e também nego o provimento ao recurso interposto por Maria Isolda Paurá Jardelino da Costa, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Diante da sucumbência fixada no juízo de primeiro grau, majoro
para 15% do valor da causa, ficando sua exigibilidade condicionada ao prazo fixado no artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Como voto, senhor presidente? Desembargador Adalberto, acompanha o entendimento do relator? Acompanha o voto do relator. Eu também acompanho no seu resultado. A unanimidade de votos negou-se provimento aos recursos nos termos do voto do relator. Saúde e paz aos advogados. E sigamos aqui com o 11º processo da pauta, que é 317-55. Doutor Tiago Henrique Nascimento de Aguiar, Sua Excelência nos ouve. Boa tarde, doutores de condição. Boa tarde, doutor Tiago. Sua Excelência pediu sustentação oral nesse processo, pois não? Isso. Então, Sua Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Muito bem, então, rogando que Sua Excelência decline nome, OAB e parte que representa, consigne o prazo regimental de até 15 minutos para a competente sustentação, processo de relatoria de Sua Excelência, o eminente desembargador Silvio Romero Beltrão. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Me chamo Tiago Henrique Nascimento de Aguiar, OABPS 50154, representa Maclaro, parte recorrente. Saúde os eminentes desembargadores e a todos os presentes, ser o mais breve possível, na intenção de poupar o tempo de Vossa Excelência. O processo é um caso simples de direito do consumidor, em que a parte autora ajuizou a apresentação alegando portabilidade indevida da sua linha. A linha estava com a Oi e ele alegou que foi portada de forma indevida para a Claro. Um magistrado de primeiro grau julgou pela procedência do dano moral no valor de R$8.000. No entanto, a tal alegação não se sustenta. Há duas gravações juntadas aos autos do processo pela parte ré, que em um a contratação do serviço pelo autor, e em outra o autor alega que não teria solicitado a portabilidade e que pediu o cancelamento. Porém, ao analisar as duas gravações, ambas são da mesma voz, não precisa ter conhecimento técnico para afirmar isso, sabe, doutores? Então é justamente por esse sentido que se tem necessário o recurso e se faz necessária a sustentação, porque realmente o autor contratou o serviço, solicitou essa portabilidade, né, contratando serviço com a companhia, avisou esse presente processo, trazendo essa alegação que não é verdade, né, não se sustenta, e por isso que é necessário esse recurso diante do alto valor da condenação e diante do fato de que a companhia está em exercício regular, realizando a cobrança devida. Diante disso, aclara-se a reforma da decisão com a procedência total dos pedidos autorais. Assim finaliza a sustentação oral. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. E realmente o processo é um processo simples de direito do consumidor, mas que se fez necessária essa sustentação para trazer esses fatos aos autos. Há duas gravações, ambas são com a mesma voz da pessoa, e ela realmente contratou o serviço. Por isso que realmente tivemos que interpor esse recurso e estamos fazendo essa sustentação. Então, obrigado a todos. Ótima tarde. Nós agradecemos a contribuição de Sua Excelência e passamos a palavra ao eminente relator para proferir seu competente voto, podendo fazê-lo. Eu vou ler a ementa, porque fica mais rápido. Nós o teor do voto, Sua Excelência pode ler a proposta. Para facilitar, a ementa direito do consumidor, apelação civil, portabilidade. Eu posso até resumir também, dentro do meu voto, eu observo que não foi demonstrado que o pedido de portabilidade foi do cliente. Então, por isso, deixa eu acertar aqui que a ementa está saindo dos quadros. Então, caso em apelação interposta pela Claro, empresa Claro S.A., contra a sentença que reconhecia a nulidade de portabilidade telefônica não solicitada pelo consumidor, declarando a responsabilidade solidária entre as operadoras Claro S.A. e o imóvel, com imposição de retirada do nome do autor dos cadastros inadimplentes e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000.
questão de discussão consiste em saber se a portabilidade da linha telefônica, se a anuência do consumidor gera a responsabilidade solidária entre as operadoras de telefônica, incluindo a obrigatoriedade de reparação por danos morais decorrente de inscrição indevida no cadastro ao cliente. Restou caracterizada a falha na prestação de serviço, pois a portabilidade ocorreu sem prova de solicitação pelo autor, incidindo a responsabilidade objetiva das operadoras nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Item 4, a Resolução 460/2007 da Anatel estabelece a responsabilidade solidária entre as operadoras pela portabilidade, sendo devida a reparação pelo dano moral, independente de culpa, dada a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. O quanto indenizatório fixado em R$ 8.000 é razoável e proporcional aos danos causados, atendendo ao caráter pedagógico da reparação. Apelação desprovida, portabilidade telefônica não solicitada pelo consumidor gera responsabilidade solidária. Então, meu voto é negando provimento ao recurso do apelante da Claro S.A. Muito bem. Desembargador Alberto, acompanha o entendimento do voto do relator? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. No seu resultado, a unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Tiago, saúde e paz ao senhor e todos os seus. Obrigado. Nós temos ainda um agravo de instrumento que forma o 5º processo de nossa pauta, de número 42744-88, também da relatoria de sua excelência eminente desembargador Silvio Romero Beltrão, onde os advogados doutores Federico, representando o agravante, e doutor Humberto Barbosa, representando o agravado, pediram sustentação. Doutor Federico, sua excelência nos ouve? Vai fazer a sustentação? Aproxime-se, bote a toga. Sua excelência declina da leitura do relatório. Declino, excelência. Obrigado. Boa tarde, presidente. Obrigado pela palavra. Meus cumprimentos aos desembargadores, membros do Ministério Público, aos servidores e demais colegas advogados e advogadas. O caso, na origem, é uma ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com ação indenizatória ao pagamento de multa contratual, indenização por atraso na entrega de imóvel. Mas, contudo, excelências, o objeto do presente julgamento se limita à primeira parte da ação que diz respeito à tutela de urgência, que é a respeito da ação da parte declaratória de inexistência de dívida. Isso porque meus clientes, João Vitor e Flávia, eles compraram em fevereiro de 2021 um apartamento no edifício Tour do Porto, lá em Porto de Galinhas, da construtora SNB. E foi acordado o valor de R$ 216 mil, e que esse valor foi quitado integralmente 2 anos depois, em março de 2023, com a devida correção pelo INCC. Ocorre que em setembro de 2023, os autores receberam da construtora uma comunicação informando um suposto aumento na área privativa da unidade e foram cobrados de acordo com a metragem excedente. Então, os autores foram surpreendidos com a cobrança de R$ 60 mil de um apartamento que eles já haviam quitado integralmente. Essa conduta, excelências, viola diversos diplomas normativos, além de diversas cláusulas contratuais. Isso porque, para contextualização, é importante consignar que a construtora ela praticou uma simulação no negócio jurídico, porque na medida em que ofereceu aos autores um contrato de inserção em condomínio para a construção em condomínio fechado, ao passo em que, na prática, o negócio inteiramente se desenhou como uma construção por incorporação. Isso porque não foi constituído condomínio, não foi constituída a comissão de representantes, não foi aberta conta bancária no condomínio para o recebimento de valores,
nenhum pagamento foi realizado ao condomínio que sequer existiu. Todos os pagamentos foram realizados diretamente à construtora, que administrava a obra integralmente e tomava todas as decisões a respeito do empreendimento. E tampouco houve pagamento de taxa de administração, que é a remuneração típica das construtoras em casos de construção por condomínio fechado. Então, como se vê, excelências, o caso é de praticar uma simulação que, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é de se afastar o negócio de simulado, a inserção em condomínio fechado, e declarar a manutenção do negócio de simulado, que foi a compra e venda de unidade no empreendimento Edifício Tour do Porto. Isso atrai, por consequência, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além da incidência da Lei 4591, que seria aplicável a ambos os casos, a Lei de Incorporação Imobiliárias. E essa cobrança, ela é ilícita na medida em que não foi comunicada aos compradores do imóvel, e o artigo 43 da Lei 4591 estabelece que é vedada a alteração unilateral por parte da construtora. A variação na área do imóvel, ela foi superior ao previsto na cláusula 5.9 do contrato, que diz que a alteração na área do imóvel, ela pode ser realizada de até 5%, e previsão essa que espelha o estabelecido no artigo 500, parágrafo 1º do Código Civil. Em suas contrarrazões, a construtora tenta se esquivar dessa proibição, suscitando o artigo 500, parágrafo 2º do Código Civil, dizendo que, em casos de que o vendedor tinha motivos para ignorar a diferença de área, é permitido a cobrança do valor suplementar. Contudo, no caso, com a devida vênia, não existe qualquer justificativa para a construtora ter ignorado, entre aspas, a mudança de metragem, pois foi ela mesma quem escolheu realizar a suposta adição à metragem da área privativa do apartamento. Aumento esse que supostamente foi de 25%, que excede em muito a limitação do próprio contrato e do Código Civil. Além disso, existe uma cláusula de garantia no custo da obra, na cláusula 6.3 do contrato, relacionado aos autos, inclusive no instrumento, do recurso, que limita o aumento de preço por quaisquer causas em até 15%, e a construtora se responsabiliza integralmente por qualquer valor que supere esse patamar, esse percentual. Em suas razões também, no agravo interno que foi interposto contra a decisão do excelentíssimo desembargador Silvio Romero, que concedeu a tutela de urgência, a construtora afirma que a construção é por administração, a preço de custo, o que já se viu que não é verdade, que existiria uma validade da cobrança em relação ao acréscimo na fração ideal do adquirente e no aumento do custo final da obra, e também requereram a revogação da tutela provisória recursal. Excelências, toda a narrativa da construtora demonstra que não se trata de construção por administração. Isso porque, se fosse construção por administração, essa mudança na área privativa deveria ter sido aprovada por uma comissão de representantes, que jamais existiu, deveria ter sido comunicada aos supostos condôminos, que, novamente, não existe condomínio fechado. E também a cobrança de eventuais valores, além de eles serem proporcionais ao custo da obra, eles não se relacionariam com a metragem, porque o que aconteceu no caso em tela foi que as jardineiras que estavam previstas para ficar na frente dos apartamentos foram incorporadas à metragem de cada unidade. Então, basicamente, se jogou uma parede mais para frente. Então, se fosse construção por administração e a construtora, ora agravada, ela fosse uma construtora contratada, porque ela cobraria com base no metro quadrado, na fração ideal, se ela apenas está fornecendo os materiais e a mão de obra para isso. Não há qualquer cabimento para essa cobrança. E, por fim, esses valores eles deveriam ser pagos ao condomínio, o que novamente não está ocorrendo. A construtora enviou diretamente uma cobrança de R$60 mil aos autores,
e após contestações eles foram diminuindo o valor de 55 mil e por fim estavam tentando assinar um aditivo contratual no valor de 45 mil reais, e foi somente então que os autores resolveram buscar o Poder Judiciário para ver seus direitos resguardados, porque em face da manifesta ilicitude da cobrança. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece no artigo 51 que é nulo de pleno direito as cláusulas contratuais que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Foi exatamente isso que aconteceu no caso concreto e que restou consignado também na decisão do excelentíssimo desembargador Silvio Romero, que reconheceu que não houve comunicação, não houve qualquer anuência por parte dos adquirentes e que essa mudança no projeto foi feita de modo unilateral e, portanto, não deve ser os adquirentes responsabilizados por eventuais custos em razão dessa mudança no projeto, que, como eu falei anteriormente, supera os 5% que o contrato e o Código Civil limitam, e também esse valor está acima da cláusula de garantia do custo da obra, que está pactuada nas cláusulas 6.2 e 6.3 do contrato. Então, excelências, para não tomar mais do vosso tempo, gostaria de apenas requerer a manutenção da decisão monocrática do desembargador Silvio Romero e a rejeição do agravo interno interposto pela construtora SNB. Muito obrigado pela atenção e devolvo a palavra ao presidente, ao tempo que agradeço pela excelente condução dessa sessão de julgamento. Muito obrigado. Ao passo em que parabenizamos a forma escorreta e clara com que Sua Excelência expôs seus argumentos, também agradecemos a contribuição e chamamos o doutor Humberto Souza, também inscrito para sustentação pela parte agravada, indagando de antemão de Sua Excelência também dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, rogando que Sua Excelência decline nome, OAB e parte que representa, consigne no prazo regimental de até 15 minutos para a sustentação. Mais uma vez, boa tarde, doutor. Excelência, mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Humberto Barbosa de Souza Júnior, inscrito na OAB Pernambuco 42235, apresentando aqui nesse ato a SNB Engenharia, hora agravada e também que apresenta um agravo interno, agravante, nesse sentido. Versa a decisão hora agravada recorrida acerca da suspensão da cobrança de um acréscimo de área que houve na aquisição do empreendimento pelos agravantes. Em se tratando de uma obra regida por administração ou adquirida a preço de custo, houve uma divisão entre os condôminos, entre os adquirentes, para a realização da construção pela construtora, e que após uma reunião em que foi deliberado a alteração do projeto inicial, isso previsto na cláusula 5.2 do contrato, ficou acertado entre as partes que haveria a remoção de uma jardineira que ficaria na frente do edifício, acrescentando aquela área privativa a todos os condôminos que fossem afetados, incluindo o agravante. Para se ter ideia, o imóvel do agravante aumentou aí em 25%, e o que a construtora está cobrando é simplesmente o preço pelo metro quadrado, com base no valor histórico do contrato. Na época não chegou nem a atualizar esse valor, para que fosse complementada. Em se tratando aí de uma obra a preço de custo, ela necessita da entrada desses valores pelos adquirentes para que ela possa continuar. A construtora não injeta diretamente os valores, ela simplesmente recebe, faz a administração e a obra ela vai evoluindo de acordo com o recebimento desses valores. Tratando-se agora de como a decisão ela versa somente sobre a legitimidade da cobrança, para não entrar tanto no mérito da legalidade ou não, que isso aí vai ser discutido nos autos de origem, a gente, por entender ser devida a cobrança, comprovando justamente que houve esse acréscimo de área, reconhecido inclusive pelos agravantes, entendendo que existe uma possibilidade de um enriquecimento ilícito, caso seja declarada indevida essa cobrança, e que a construtora, em sede de urgência, tendo em vista a decisão liminar, ela necessita estar recebendo esses valores para poder dar a continuidade da obra. A obra chegou a atrasar um pouco, inclusive, justamente por conta disso. Teve um embargo por conta de outra questão, mas por conta desse acréscimo de área que
praticamente todos os outros adquirentes complementaram custos, havendo resistência somente de um ou outro que está sendo tratado extrajudicialmente, com alguma forma de acordo, assim como o próprio patrono dos agravantes indicou que teve um valor inicial, que depois teve uma redução, que é justamente uma tratativa de acordo. Houve uma sugestão de pagamento parcelado e o nosso pedido, que é justamente pela revogação da decisão, para que volte ao estado anterior de que o adquirente inadimplente de suas parcelas, incluindo aí a parcela referente ao acréscimo e de sua unidade, possa ser cobrado para que a construtora possa estar recebendo esses valores e dar a conclusão ao referido empreendimento. Então, Vossa Excelência, só concluindo, a gente pede o interferimento, fazer a revogação da tutela recursal que for concedida. Agradecemos a Sua Excelência a contribuição, ao passo que também parabenizamos pela forma escorreta e clara com que expôs seus argumentos. Passamos a palavra ao eminente relator para proferir seu competente voto. Senhor presidente, eu vou também vou ser bem resumido, lendo parte do voto. No caso em apreço, não há nos autos comprovação de que as alterações realizadas no projeto arquitetônico foram discutidas ou aprovadas pela comissão de representantes ou comunicadas previamente aos agravantes, o que por si só configura afronta às disposições legais mencionadas. A Lei 4.591 de 64, seus artigos 43 e 60, assegura aos adquirentes de unidades imobiliárias o direito à transparência e à participação nas decisões que envolvam modificações relevantes no projeto do empreendimento e majoração dos custos. O artigo 60, em especial, exige que as revisões do custo estimado sejam previamente comunicadas aos adquirentes e realizadas em comum acordo com a comissão de representantes. Embora o contrato celebrado entre as partes preveja a possibilidade de alterações no projeto arquitetônico, tal prerrogativa não é irrestrita. A cláusula deve ser interpretada em harmonia com as demais disposições contratuais e legais que protegem os adquirentes contra cobranças abusivas ou modificações não pactuadas. Ademais, a cláusula 6.3 do contrato limita o reajuste do custo final da obra a 15% do valor estimado, devidamente corrigido pelo INCC. No entanto, as cobranças adicionais realizadas pela agravada ultrapassam significativamente esse percentual, o que demonstra desrespeito ao pactuado. O perigo de dano resta configurado pela possibilidade de os agravantes sofrerem prejuízos financeiros indevidos, com comprometimento de sua estabilidade econômica e risco de negativação de seus nomes, além de potencial inviabilidade de tomar posse da unidade adquirida. A decisão democrática foi concedida à tutela recursal pleiteada pelos agravantes, determinando que o agravado se abstesse de realizar cobrança relacionada à suposta construção adicional de área privativa sob pena de multa diária. Tal decisão mostrou-se acertada, pois guarda os direitos agravantes enquanto não houver decisão de mérito definitiva sobre a controvérsia. Então, senhor presidente, meu voto é pelo provimento do recurso, confirmando a tutela antecipatória recursal concedida para determinar que a agravada SBN Construções e Investimentos Limitada se abstenha de realizar quaisquer cobranças relacionadas à suposta incorporação na área adicional à unidade privativa adquirida pelos agravantes, sob pena de multa. Nesse caso, eu até anotei, e agora me lembrei, aqui eu estabeleci uma multa, mas eu quero modificar essa multa para que seja no percentual de 20% do valor cobrado indevidamente. Se houver uma cobrança indevida, a multa no percentual de 20%. Porque aqui tinha se colocado uma multa diária de R$200. E quando é que termina essa multa diária? Já que é um ato único. Então, seria de 20%. Eu não consegui fazer essa alteração no sistema. E aí eu estou fazendo oralmente, sob pena de multa, de 20% do valor cobrado indevidamente. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, desembargador. Está bem entendido. Desembargador Adalberto, acompanha o entendimento do relator? Acompanho. Eu também acompanho, se o resultado, a unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Nós temos mais sustentações? Não. Não havendo.
mais sustentações orais, eu vou fazer os anúncios pertinentes ao restante da pauta, começando pelo processo. Se eu me exceder, doutor Rafael, piso aqui nos meus calos. O terceiro processo da pauta, que é exatamente o 57.26202 da relatoria de sua excelência eminente desembargador Silvio Romero, a unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso interposto Telefônica Brasil Vivo, nos termos do voto do relator. Em relação ao quarto processo da pauta, que é o 6309-68, também da relatoria de sua excelência eminente desembargador Silvio Romero, a unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso interposto por Maria de Fátima dos Santos Araújo, nos termos do voto do relator. Em relação ao sexto processo da pauta, que é o 998-46-2015, da relatoria de sua excelência eminente desembargador Silvio Romero, a unanimidade de votos anulou-se a sentença de ofício, declarando-se a anulação dos atos processuais praticados após a data do falecimento das partes, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para que seja procedida a regular substituição processual, restando prejudicado o recurso nos termos do voto do relator. Em relação ao sétimo processo da pauta, que é o 15.67472, da relatoria do desembargador Silvio Romero, a unanimidade de votos restou não conhecido o recurso interposto por Agato Gomes da Silva, nos termos do voto do relator. Em relação ao oitavo, foi retirado de pauta? Não. Há uma divergência instalada e vai para a expansividade, né? Se eu ver aqui, foi adiado? Será adiado, né? Em razão. Bom, em relação ao oitavo da pauta, o relator dá parcial provimento ao processo e há um voto de divergência de minha relatoria, negando o provimento ao agravo e mantendo a decisão agravada. Em face dessa divergência, isso é um agravo? Certo. Então, não é um caso de se retirar de pauta. Esse agravo sugere expansividade? Não. O oitavo. Eu vou fazer anotações aqui. Não, eu queria retirar de pauta. É para retirar? Desculpa, eu tinha... Na verdade, se quiser não retire de pauta, eu vou deixar a opção. Eu queria reler, tem uma divergência, eu queria reler meu voto. Vamos retirar de pauta. Eu queria reler o voto. Confortável. Mas eu queria que ficasse o voto de Vossa Excelência para eu poder fazer a comparação. Eu que não mexo. Não, mas eu não sei se tirando de pauta eu teria acesso. Mas eu mando para a Sua Excelência, se for. Não, eu só queria porque... Se não tiver, eu mando hoje mesmo. Aqui é para a gente acertar. Quando eu vi que tinha divergência, eu disse, não, deixa eu... Aldrey, se tiver me ouvindo, enviar o meu voto divergente ao eminente relator do processo 8 da pauta. Voto como vista. Ele vai retirar de pauta para verticalizar, mas quer conhecer a posição de minha relatoria. Muito bem, então o anúncio será de retirada de pauta a pedido do... Adiante expressamente para... Pronto, então pronto, com vistas vai ter acesso ao voto. Então o relator pediu vista do próprio voto e com isso vai ter vista também da posição divergente de minha relatoria. Muito bem, o próximo seguinte é o 15º da pauta, é o processo 44.439-77, relatoria de Sua Excelência eminente desembargador Silvio Romero. A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso interposto pelo Banco Itaú Card, nos termos do voto do relator. O próximo é o 16º da pauta, que é o 52254-55, relator Sua Excelência eminente desembargador Silvio Romero. A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso interposto por Aderval Bacum, nos termos do voto do relator. O próximo, o 17º, foi incluído por erro do sistema, não consta na pauta. Mas vai julgar ou não? Ah, beleza, tá certo. Qual é o? Então, em relação ao 18º, foi retirado de pauta, então a gente retira o voto, né? Certo. Em relação ao 19º também, a gente retira o voto.
E deixa ele voltar no tempo oportuno. Pronto, então cabe-nos retirar o voto. Muito bem, e com isso, não havendo mais processos a serem julgados nessa sessão, agradecendo mais uma vez a proteção divina e presença e colaboração de todos, eu declaro a mesma devidamente encerrada.